Mas é isso, né? Em 99 a gente abriu a Webcore, que lidava com sites e parte de publicidade que a gente tem até hoje, né? A gente chama de Webcore Interactive. Sim. Mas em 2004 que a gente começou mesmo com um pezinho em games e fazer projetos de jogos. Como é que aconteceu tanto de tu, como o Winston, como o Philip, se juntar para fazer uma empresa, montar uma empresa? Porque eu acho que empreender, especialmente no Brasil, é uma coisa muito, muito complexa, muito, muito difícil. Eu tive a felicidade de aprender contigo que antes de empreender é bom fazer um empretec, fazer cursos e tudo mais, para entender se tu é capacitado para fazer isso. Então eu sou muito grato a isso. E como que aconteceu pra vocês? Cara, assim, muito, muito planejamento. Não, tô brincando. Eu e o Winston, a gente trabalhava... Essa história é boa. A gente trabalhava na mesma empresa, fazendo sites. Sim. E eu lembro até hoje, a gente tinha um salário de estagiário, cada um ganhava R$500. E aí a gente ouviu que a nossa chefe, um dia, que um projeto que eu e ele, a gente basicamente ia fazer, ela tinha vendido por R$1.500. Não, na verdade, R$3.000, né? R$3.000. Exato. E a gente olhou e falou assim, pô, se a gente fizer dar 1.500 para cada um, a gente ganha 500, vamos abrir a nossa empresa que a gente ganha os 1.500 pra gente. Com né? certeza. Simples, né? E a gente viu que não era tão fácil assim, né? De ter uma empresa tinha um pouquinho mais de responsabilidades ali que a gente não... Um pouquinho mais complexo. Um pouquinho mais complexo só que isso. E eu, o Winston e o Felipe, a gente era amigos de faculdade. A gente tava na mesma classe da Ciência da Computação, no Mackenzie. A gente era bem próximo, bem amigos. Resolvemos fazer a empresa. E daí vocês ficaram milionários. E daí fim da história. Exatamente. Aí sobe os créditos. Estamos ricos, milionários. E até hoje eu trabalho só por... que eu acho legal, assim, não... Porque... Justo, né? Mas o que aconteceu? Como é que foi esse processo? Daí vocês abriram a empresa, vocês três. Vocês pegaram os R$3.000, deu R$1.000 pra cada um. Assim, é isso, né? A gente foi aprendendo que era muito mais complexo. Mas tiveram coisas legais também, assim. Acho que no começo a gente conseguiu... começar a pegar projetos de pessoas que eram próximas. Então, eu lembro que o primeiro projeto que eu tive, que a gente pegou, era de um ex-chefe meu que precisava de ajuda para fazer um projeto, contratou a gente, e aí a gente fez, e aí acho que muitos e muitos projetos por indicação de pessoas que um dos três ali no começo tinham, né, que a gente foi pegando. A gente já trabalhava remoto desde essa época aí, então... Em 99 você já tava 20 anos à frente. No futuro. Exato. Depois de um tempo até, o Insta foi morar num apartamento que acabou virando a Webcore. Era uma kitnet. Era o mesmo lugar que ele dormia, era também a Webcore. É uma coisa assim, faz tempo, né? 25 anos é bastante coisa. Não tinha todo esse hype que tem hoje com startups e coisa do tipo, assim. Abrir uma empresa era meio loucura, assim. Ninguém procurava muito esse caminho. Diferente de hoje, né? Hoje a gente vê muita gente... Tem muito mais apoio, né, para startup, tem as aceleradoras e coisa do tipo. Então, acho que muita coisa a gente foi aprendendo na marra mesmo de como que funcionava, né? Entendi. Não, perfeito. Esse na marra que eu acho que é uma coisa importante que a gente conversar, a gente entender, porque, ok, a gente tá falando de 99, abriu a Webcore em 2004. A Webcore Games, Webcore Games em 2004. Então, são 5 anos no qual vocês tinham uma expectativa de resolver a vida e ganhar muito mais. Descobriram que não era bem assim. Mas ainda assim a empresa perseverou 5 anos. Dizem que 3 anos é o tempo que é o número mágico, né? Para que a empresa realmente consiga andar e tudo mais. E como que isso aconteceu de fato? Como que vocês conseguiram fazer com que a empresa caminhasse de fato para frente? Sim. Eu né, na minha cabeça, eu separo a Webcore em momentos, né, distintos, né? Acho que o começo da Webcore era muito assim, não sabemos o que a gente está fazendo aqui, né? Vamos fazendo, né? Assim, sim. Por isso, a gente era muito novo, não tinha experiência. E eu tinha um pouco na minha cabeça também que era assim, ó, se é a hora de fazer isso e dar tudo errado, é agora. Né? Eu tinha 19 anos quando eu abri. Né? Não tinha filhos, não tinha contas pesadíssimas. Sim. Então eu acho que a gente foi levando esse começo meio como um laboratório mesmo. Apareciam projetos, a gente fazia, sempre tivemos coisas, a gente já tinha, desde o começo a gente teve funcionários, estagiário, né? Muita gente que a gente foi trazendo para trabalhar, até colegas nossos da própria faculdade, assim, trabalharam com a gente. Sim. Então a gente sempre teve. Mas é isso, não explodiu a empresa, não foi gigante, mas já sustentava a gente. Com 19 anos isso funcionou bem, assim, por um tempo. E eu acho que demorou até um tempo maior do que o 2004 ali, que a gente começou a lidar com games, já volto nisso.
Mas assim, funcionou por um tempo ter esse lifestyle que era ter uma empresa que pagava as nossas contas, assim. Eu acho que muito mais recente, assim, a gente falou assim, não, peraí, vamos engordar um pouco a empresa, vamos deixar ela um pouco maior e ter mais uma cara de empresa. Sim. Não foi ontem isso, mas talvez nos últimos 10 anos, assim, que a gente... Só isso, né? Talvez um pouquinho mais. Faz mais que isso. A gente perde a noção. Não, totalmente. Tempo, né? É que a gente tá bastante tempo na indústria. Mas eu acho que, no mínimo, 2010, 2011, isso, já a empresa já tem. Foi assim. essa ideia aí que exatamente. Aí em 2004, a gente... Eu sempre joguei, sempre gostei, tive MSX, programava jogo, né, no computador. Mas nunca foi a minha paixão única na vida, games. Sim. O que eu acho bom, também já falo um pouco mais disso. E o Winston, que continuou sendo meu sócio até hoje, era um pouco diferente. Já era a paixão dele, ele queria fazer faculdade de jogos, ele queria estudar, queria trabalhar com isso. Isso acabou sendo bom, porque eu sempre acabei sendo mais a pessoa de negócios e que fala assim, legal, adoro o jogo e continuo, jogo até hoje, mas assim, precisamos ter uma empresa que funcione. Perfeito. É legal que é jogo, acho que tem um super... Naquela época, né? Tem uma super oportunidade aqui, é um mercado gigante, né? A gente foi pesquisando cada vez mais. Mas sempre tive essa visão mais do negócio mesmo, né? Como que a gente vai levar isso pra frente. E o Winston tinha essa parte mais da paixão do game, assim, que era... Não, precisamos fazer jogo pra videogame, pra console. Eu acho que as duas coisas funcionaram bem juntas, assim. Eu não acho que eu sozinho, pensando só em business, teria dado certo nesse mercado, exato. Acho que precisa ter essa parte da paixão. Sim. Assim como eu acho que o contrário também não teria dado certo, porque às vezes você só tem a vontade, né? Eu quero muito trabalhar de jogos. Esse é o mais padrão, né? Que é o mais padrão, exatamente, assim. É o cara que fala assim, não, preciso trabalhar com jogos. Mas o quê? Sei lá. Jogos. Só quero fazer jogo, me deixa aqui, não me pergunta mais nada, que eu só quero fazer jogo, né? Vender miçanga na praia, né? É isso. Então acho que foi bom. Lá no comecinho, a gente... E aí sim, quando a gente abriu a empresa de games, a gente já tinha um pouco mais de noção. Eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de negócios, etc. A gente teve uma pessoa que ajudou muito a gente, que é um professor que chama José Dornelas. Ele já era, na época, um professor de empreendedorismo, e ele pegava bastante no nosso pé. Naquela época as pessoas faziam um plano de negócio, não tinha Canvas ainda, essas coisas. Então, ele ajudou a gente e a empresa começou mais estruturada. Então, a gente fez um plano de negócio, a gente aplicou para uma aceleradora da USP, que era o Cietec. Então, e a gente passou, a gente ficou incubado lá dentro. Então, isso foi muito legal. A gente tinha um contato com outras empresas. Eu acho que a empresa de games, a gente já começou ela um pouquinho mais estruturada. Chamava Insólita Studios, né? Não era Webcore na época. Como Webcore, a gente até viu o mercado de Adver Games, a gente falou assim, acho que tem um mercado legal aqui pro que a gente já fazia, né, de publicidade. Então a gente fez muito Adver Game com o nome Webcore Games já na época. Sim. Mas a empresa que a gente entendia que ia fazer produtos e trabalhar muito no mercado de jogos era Insólita Studios. E aí passou por bastante coisa também, podemos conversar. Não, acho ótimo, a gente vai passar por tudo isso, até porque eu achei um fato deveras insólito na minha carreira, o fato de eu ter mandado o currículo pra Insólita. É verdade. E ter recebido um e-mail da Webcore Games dizendo: tu mandou teu currículo pra uma outra empresa, mas a gente quer falar contigo. O que tu deve saber, eu já contei isso várias vezes, mas sempre é válido contar. É um momento que salvou a minha carreira e minha vida, né? Porque eu fui convidado pra vir a São Paulo pra fazer uma entrevista. E cheguei em São Paulo. E quando eu tava aqui em São Paulo, foi a primeira vez que eu peguei um voo sozinho na vida. O dono da empresa disse: não, eu tive que ir pra Los Angeles. Tô indo na SIGGRAPH. Falo contigo depois. Na outra semana tu vai poder falar. Não era eu o dono da empresa. não era o dono da empresa. E daí eu fiquei meio tipo, vim pra São Paulo, gastei essa grana, um dinheiro que eu não tinha. Tinha recém saído da Aquiles, que era uma empresa que tava entrando num hype já. E fiquei perdido ali. E coincidentemente, na tarde daquele dia, eu recebi o e-mail do Chames assim: a gente pode fazer uma entrevista por Skype, de repente? Eu não sei se um dia tu pode vir aqui pra São Paulo. Eu disse, coincidentemente eu tô aqui. Quem sabe a gente não marca amanhã e eu vou aí. Eu fui lá na Angélica e a gente
foi onde a gente se conheceu. Foi o início, né, na Webcore. Que ano que foi isso? Isso foi 2008. Foi outubro de 2008. Isso é um problema que todo mundo que passar por aqui vai sofrer, porque as pessoas vão dizer, não, porque eu fiz isso aqui em 2007, 2013. Infelizmente, eu sei as datas. E às vezes eu vou fazer umas caras feias dizendo assim, essa data não tá certa. Mas tudo bem, a gente continua conversando, né? Não vou perder amizades por causa disso. Mas sim, foi no final de 2008. Eu vim pra cá, a gente fez a entrevista e eu já comecei com vocês trabalhando no Surfina. Foi rápido, né? Foi super rápido. Foi porque o jogo de surf tava pra sair, tinha que ser feito pra ontem. A novela acho que já tava entrando no ar do jogo Surfina. Então tinha que resolver tudo e a gente resolveu isso em um mês. Menos de um mês. Eu já tava aqui em São Paulo trabalhando. Não sei se eu já te contei essa história, que o Surfina foi um projeto tão interessante que quando chegou no final do ano, no Natal, eu voltei pro Rio Grande do Sul, abracei a minha mãe e chorei durante, tipo, uns 10 minutos de soluçar, assim. O algoritmo tá de olho em você. Se não curtir, comentar e compartilhar, ele vai achar que você gosta de vídeos ruins e começar a recomendar uns conteúdos bem duvidosos. E a gente não quer isso, né? Então melhor garantir e assistir o episódio inteiro.